Pai nosso que estais nos céus, santificado sejas o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Paz seja em cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, e um bom dia a todos os demais cidadãos. Que Deus seja contigo e possa te abençoar. Amém, meus amados? Meus queridos, vamos entrar na palavra de Deus, receber o que o Espírito Santo tem para tratar com a tua igreja nesta manhã de domingo, aqui no Brasil, exatamente às 10h02. Eu quero tratar com você nesta manhã dois tipos de educação, dois tipos de vida e vida no altar do Senhor. No primeiro livro de Samuel, capítulo 3, no versículo 19 está escrito: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, e aí se manifestava Samuel pela sua palavra. Neste tratamento, o Espírito de Deus vem nos ensinar. O Senhor vem a tratar conosco, que aqui no capítulo 1, vem falar sobre o sofrimento e a dor de uma mulher. Esta mulher, esposa de um homem por nome de Eucana, ela sofria muito na sua vida, porque tinha-lhe cortado o direito de ser mãe. Uma mulher que tinha perdido a graça, que Deus não teria dado a ela esta graça, de ela possuir filhos, de ela ser mãe. Mas este mesmo homem tinha uma outra companheira por nome de Penina. E esta era uma mulher que ela tinha a graça de conceber e de ter filhos. E isto trazia um orgulho muito grande no coração desta mulher, porque todas as vezes que ela olhava para Ana, ela debochava de Ana, criticava de Ana, por ela ser uma mulher satisfeita na graça de ter filhos, enquanto Ana se sentia no profundo do teu coração uma amargura de espírito por não ter alcançado tamanha graça das mãos do Senhor de se conceber. Acontecia que este homem por nome de Eucana, ele apanhava Penina com seus filhos e também a Ana, e subiam a região montanhosa de Efraim para ali adorar a Deus em um lugar chamado Siló, onde se encontrava a casa de Deus. E todo ano ele subia e ali sacrificava ao Senhor dos Exércitos, diante dos sacerdotes, um que se chamava Ofni e Finéias, que eram irmãos, e junto com teu pai por nome de Eli. E aconteceu que em uma dessas subidas para sacrificar a Deus, para buscar a face do Senhor,
renovar os seus votos, ali enquanto todos se divertiam naquelas festividades. A palavra de Deus nos fala que Ana, ela logo após de ter comido, ela se retirou e se encostou em algum canto daquela casa, ali em contrita de espírito, amargura de coração, se tornou pensativa. Mas a sua rival Penina provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado o amado. E Ana, ela simplesmente se preocupava em no espírito levantar um clamor a Deus. E logo uma certa distância estava Eli, assentada em uma cadeira, e algo lhe chamou a atenção sobre a conduta de Ana. Ele, observando, havia que esta mulher, com um semblante entristecido, mas ela movia os seus lábios, balbuciando alguma coisa, e no intuito do coração de Eli, ele a tomou como uma mulher que estava tomada pelo mosto. Isto significa que ela estivesse bêbada. Então ele se aproximou diante dela. Enquanto ela falava no seu coração, os seus lábios se moviam, mas ele não ouvia sua voz. E ele a teve por embriagada. Aproximando-se dela, disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Aquela mulher, naquele momento, então ela deixou com que um sussurro saísse da tua garganta, e se tornando em palavras, e a pronunciou: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O clamor de Ana diante de Deus. Ela entrou em um desafio perante o Senhor dos Exércitos. E ali ela fez um pacto para com Ele, pedindo a Ele que se Ele lhe abrisse a madre, e se Ele permitisse que ela concebesse uma criança, destes a ela um filho, ela o consagraria esta criança ao Senhor, e lhe entregaria para que o servisse por todos os dias da sua vida. Meus amados ouvintes, nós aqui começamos a enxergar o trabalhar de Deus no propósito de uma vida que tratou com Ele com sabedoria e decência, quando esta mulher, na luta para ter o direito de ter um filho saído do teu ventre, ela não mediu nenhum esforço, ela não olhou para o tempo, ela não olhou que a tua carne mais tarde viesse a reclamar, mas ela voltou um voto e colocou nas mãos do Senhor: olha, quando me deres um filho, então eu o levarei para a tua casa e ali o deixarei para que te sirva durante todos os dias da sua vida. A primeira educação que eu posso entender nesta palavra, e esta mulher, mesmo ainda que não tinha a resposta de Deus por aquele momento, mas ela já estava instruindo no íntimo do seu coração
a conduta do teu filho em servir e viver com Deus. Ela não se preocupou em pegar esta criança e deixar no aconchego dos teus braços, do seu colo, dentro da sua casa. Ou trancafiar esta criança dentro das suas dependências. Mas o primeiro objetivo do coração desta mulher era consagrar, era entregar esta criança para Deus, para servir a Deus e para viver com Deus durante todos os dias da sua vida sobre a face da terra. Foi um sacrifício muito elevado, foi um voto muito grande, um compromisso, acima de todos os compromissos, porque esta mulher estava doando o que ela mais tinha de amor na tua vida maternal, era o seu próprio filho. Me chama a atenção que logo mais, quando esta mulher chegou na tua casa, depois de ter adorado a Deus lá em Siló, a palavra fala que ela esteve com teu esposo e houve um relacionamento. E durante este relacionamento, a palavra fala que lembrou o Senhor de Ana. E naquele momento, o Deus do impossível toca no ventre daquela mulher e abre-lhe a madre. E a palavra do Senhor vem a nos falar que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho. E o chamou de Samuel, dizendo: tenho pedido ao Senhor. Tenho o pedido ao Senhor. E o Senhor Deus atendeu a oração daquela mulher. E aquela mulher começou a zelar por aquela criança. Começou a cuidar daquela criança. E acredito eu que na medida em que aquela criança estava crescendo, se desenvolvendo, ela se preocupou em falar do amor de Deus. Ela preocupou em falar sobre as maravilhas de Deus para com aquela criança. E continue a palavra testemunhando que quando chegou naquele mesmo ano, que deveriam subir ali para Siló, para adorar a Deus, Eucana aproximou-se de Ana e a convidou a caminhar até a casa de Deus, para ali oferecer os seus sacrifícios e para que ali viesse a fazer novos votos com o Senhor. Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer, porque quando ele disse para ela para subir para o sacrifício ao Senhor, a palavra nos diz no capítulo 1, versos 22, Ana não subiu, disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Uma mulher que ela estava aplicando um pouco do seu conhecimento para com Deus na vida daquele menino, mas a intenção do seu coração é que ela poderia ajudá-lo a crescer em uma fé viva diante de um Deus vivo e poderoso. Que esta criança pudesse ter a sua vida construída no altar do Deus Todo-Poderoso. Que esta criança poderia vir ter um conhecimento dos estatutos e de toda a palavra de sabedoria vindo da fonte geradora, que é o Deus Todo-Poderoso. Poderia ser sacrificado muito para com esta mulher, por ela depois de lutar
para ter um filho, o teu único filho, e agora ela tem uma decisão no seu coração de entregar nas mãos do Deus Todo-Poderoso para que o sirva. Uma sábia escolha desta mulher. Sabia ela o preço que iria pagar na ausência desta criança, o qual ela poderia vê-lo só de ano em ano, quando ela retornasse lá em Siló, na casa do Senhor. Mas a sua preferência era ver uma vida santificada por Deus, era ver uma vida que foi depositada no altar de Deus. E para que isto viesse a acontecer, ela sabia que teria um preço a ser pago. E este preço não lhe custaria nada mais do que ela ver esta criança servir a Deus, a estar na dependência de Deus e mais tarde ser um instrumento de bênçãos nas mãos de Deus. Ela não mediu o tamanho dos seus esforços, ela não mediu o tamanho do seu sacrifício, mas o único propósito e desejo no seu coração era ver Deus trabalhar na vida do seu filho, ainda criança. Havendo desmamado, tomou consigo, e com um novilho de 3 anos e um efa de farinha, e um odre de vinho, levou à casa do Senhor em Siló. Era um menino ainda muito criança. E quando chegaram ali, ela então apresentou aquela criança a Eli e dizia: oh glória, por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fiz. Pelo que também agora eu o entrego ao Senhor, por todos os dias que viver, pertencerá ao Senhor. E adoraram ali o Senhor. Meus amados ouvintes, o Espírito de Deus, ele geme nesta palavra aos seus ouvidos e ao teu coração, sobre os 2 tipos de educação e 2 tipos de vida. Enquanto Ana, ela clamava ao Senhor Deus, pedindo a Ele que concedesse um filho, e que ela o entregaria, isto significa: eu vou zelar por colocá-los no altar do Senhor, vou ensinar a ele os teus caminhos, os teus estatutos, até aquele momento que eu o deixo definitivamente na tua casa, no teu altar, sobre os teus cuidados, sobre a tua responsabilidade, ó Senhor. Ela procurou com zelo instruir aquela criança no caminho em que deveria andar. Ela instruiu aquela criança em que cujo coração deveria ser dobrado diante de Deus. Ela ensinava aquela criança o seu comportamento como uma pessoa completamente diferente, alguém que poderia ter uma marca diferente na sua vida, a marca de uma fé viva no Deus Todo-Poderoso, que poderia ser reconhecido por qualquer pessoa, mesmo à distância, quando metesse os olhos sobre esta criança, que mais tarde se tornaria adulto, saberia: aquele menino, aquele jovem, aquele moço, aquele rapaz, aquele adulto é um servo do Deus Altíssimo, porque é um profeta de Deus. A sua sábia escolha foi enveredar a vida desta criança pelos caminhos de Deus. E a palavra nos fala que Deus se agradou tanto da atitude de Ana, e Deus se agradou tanto de Samuel, que Deus então começa a falar com Samuel, ainda criança, sem entender a voz de Deus, mas ele ouviu quando Deus o chamou. A palavra fala que quando Elias se deitou, Samuel se deitou, antes que a luz da casa de Deus se apagasse, então ele ouviu uma voz clamando pelo teu nome. E essa criança, sem ter um discernimento, porque ainda não tinha um conhecimento profundo de Deus, ele se levantou, foi até os aposentos de Eli e perguntou por que o chamava.
E Eli o instruiu: volte, eu não te chamei, vai deitar. A criança volta e se recolhe. Novamente, a voz torna a murmurar e o chama. Ele se levanta e vai ter com Eli. E ele manda com que vá deitar. Novamente a voz o chama. Então entende Eli que era o Senhor que queria tratar com Samuel. Eu quero dar uma pausa aqui. Então entende Eli que Deus queria tratar com Samuel. A palavra do Senhor vem a nos falar que ele tinha 2 filhos, um que se chamava Ofni e Finéias. Eli estava tão desapercebido, ainda que era um sacerdote, que cumpria a ordem do sacerdote na casa do Senhor. Ele estava tão desapercebido que da primeira, segunda vez, ele não entendeu que o Senhor estava tratando com Samuel. E quando ele diz para Samuel: volta, e quando ouvir a voz te chamar, diz assim: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Ele passa esta instrução para Samuel, mas ao mesmo tempo se preocupa Eli, porque ele sabia: se o Senhor me ocultou a sua revelação e está tratando com Samuel, é porque o Senhor tem grande coisa a fazer e não quer que eu tome partido deste negócio. E a palavra do Senhor vem a nos falar que novamente o Senhor torna a o chamar. Então Samuel se coloca na posição e fala: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. E Deus começa a falar com Samuel, lá no capítulo 3, no versículo 12 a seguir: naquele dia suscitarei contra Eli tudo o que tenho falado a respeito da sua casa. Começarei e o cumprirei, pois já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Primeira vida sobre o altar foi quando Ana, ela tomou uma posição como mãe de agradar a Deus, instruir o teu filho, o teu único filho, nos caminhos do Senhor, o consagrar e o entregá-los na casa de Deus. Entregar na casa de Deus, o deixar ali, foi um preço que esta mulher pagou para ver a liberdade espiritual do seu filho nas mãos de Deus. Isto se chama vida consagrada no altar. Outro tipo de vida. Nós vemos que Eli era sacerdote e cumpria a ordem do sacerdócio, seus 2 filhos, Finéias e Ofni. Eli conhecia Deus e sabia de todos os estatutos do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos fala que ele via a vida que os seus 2 filhos levavam. Uma vida sem temor a Deus. Uma vida completamente voltada aos costumes da terra. Uma vida completamente voltada a vidas de pecados na terra. Vidas que não eram consagradas a Deus. Estava ali dentro da casa do Senhor, nos dias das festividades, serviam ali na casa do Senhor, mas eram jovens irrepreensíveis, eram jovens filhos de Eli, que viam seus erros e nunca se posicionou, nunca se tomou uma condição de viver a vida dos seus filhos para os repreendê-los perante o Senhor. Isso os levou a uma vida costumeira, a uma vida de desobediência, a uma vida que não se importava de se consagrar, a uma vida que não se importava de se colocar no altar de Deus,
bastavam apenas cumprir os seus dias de obrigação para com Deus, e o restante era viver a sua própria vida, a sua própria maneira, de acordo com o seu próprio juízo e propósito de coração. Vida devastada pelo erro e separação de Deus. Mas isto, trazemos assim uma porção de culpa por Eli. Nós vemos que a diferença entre Eli e Ana, Eli sacerdote e Ana simplesmente uma serva. Mas Ana, ela procurou tirar um tempo da sua vida para viver com o teu filho, para participar dos negócios do seu filho, para estar com o seu filho, ao ponto que Eli, ele se preocupava tão somente de ocupar o assento em uma cadeira na casa do Senhor, e não dava a entender a vida que os seus filhos levavam. Não se preocupavam em instruí-lo e o chamá-lo para perto de Deus. E assim o Senhor preparou a vida de Samuel para que, por intermédio dele, decretasse o juízo, começando dentro da casa de Eli. Meus amados, nós estamos nesta campanha, levantando um clamor a Deus em favor da juventude. Muitos pais hoje eles choram, muitos pais hoje eles clamam. Talvez muitos desses jovens não tenham tido a graça de ter nascido em um berço evangélico, mas tendo a oportunidade de que os seus pais venham a se converter à palavra, e a oportunidade de ser instruído por eles para chegar no caminho do Senhor. Mas para isso há um preço a ser pago. Ana pagou um preço por Samuel, mas Eli, dentro da casa de Deus, o único preço que ele julgava ser pago era estar assentado em uma cadeira, descansando o teu corpo físico, enquanto a vida dos seus próprios filhos estavam sendo julgados por Deus. Eli talvez não teve um tempo para acompanhar a convivência de Ofni e Finéias. Eli talvez não teve um tempo de instruí-los. Eli talvez não teve aquela comodidade de acompanhar o crescimento dos seus filhos para levá-los a uma vida de santidade para com Deus. Mas agora nós vemos a separação daquele que pagou o preço e daquele que não pagou o preço. Nós vemos as consequências daquele cujo preço foi pagado pela sua vida em santidade, o que vem a ser nas mãos de Deus, e o preço daquele cuja vida não foi paga em sacrifício perante Deus, que tenha uma vida devastada na terra. Para encerrarmos estas palavras, eu quero te chamar a atenção que Deus começa a executar o seu juízo sobre a face da terra na vida de Eli, na casa de Eli. Israel sai para uma batalha. Está Eli assentado na mesma cadeira do lado de fora do templo. E de repente chega um mensageiro correndo e diz para Eli: olha, eis que Israel perdeu a batalha e fugiu de diante da face dos seus inimigos. Até aí tudo bem com Eli. De repente uma palavra mais dura é dada para ele, quando disse para ele: olha, o seu filho e os seus filhos morreram nesta batalha, e a arca do Senhor foi tomada pelas mãos dos filisteus. Foi tamanho susto que Eli levou, e ele caiu da cadeira, ele se quebrou o pescoço e morreu. E com esta tragédia, a esposa de um dos filhos de Eli teve o nascimento de uma criança fora do tempo, porque foi grande o susto e a tragédia que começou a acontecer
na casa de Eli. Meus amados, eu quero apresentar a toda a sociedade, a todos aqueles que até o presente momento tenha tido um pensamento no seu coração sobre a vida dos seus filhos. Deixa curtir um pouco mais a vida, porque ainda é jovem e tem muito o que aproveitar. Pais que não lutam pela salvação da alma dos teus filhos, eu posso te dizer que a cadeira de Eli, ela ainda continua sendo ocupada, não pelo Eli que já morreu, mas pelo Eli do século em que hoje nós estamos vivendo. Pais no acomodismo preocupam em pedir Deus bênção e uma estabilidade financeira, preocupam em pedir Deus graça para estar no culto e para dar palavra na sua boca. Mas pais que não tenham se preocupado em fazer uma nova aliança com o Senhor dos Exércitos, em levantar um novo pacto com o Deus Todo-Poderoso, em se colocar em uma posição de se sacrificar em favor dos teus filhos, para que possam ver as suas vidas no altar do Deus Todo-Poderoso. Mas eu posso te dizer que tudo isto que aconteceu na vida de Eli serve de exemplo para as nossas vidas nos dias de hoje, para que não acometemos os mesmos erros que cometeu Eli, mas que possamos nos tornar participantes de vidas no altar, conforme foi a Diana com seu filho Samuel. Porque amanhã, meus ouvintes, nós possamos falar uma palavra que Josué deixou registrado no seu livro, quando ele disse: porém, eu e o Senhor, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eli teve esta tragédia. Muitos podem não ter o mesmo fim de Eli, mas choram amargamente pela vida dos seus filhos. Mas eu posso te dizer, Deus é justo e fiel. Há milhares e milhares na face da terra neste momento, levantando um clamor ao Senhor dos Exércitos pela salvação da juventude, da geração juvenil sobre a face desta terra. E o Senhor Deus, Ele é fiel, e eu acredito que Ele atenderá este clamor, e o Senhor fará coisas tremendas, que vai abalar o inferno, porque a perda do inferno nessa questão, ela é total. E viva Cristo para todo sempre no coração da juventude. Senhor Deus, eu agradeço pela graça e a unção do Teu Espírito Santo, por esta palavra que o Senhor nos deixou nesta manhã. Eu lhe peço pela imensidão da Tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abrange agora o coração de todos os pais, que o Senhor entre em um tratamento no coração de toda a juventude, pois está escrito que o Espírito do Senhor, Ele veio para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E o Senhor, meu Pai, entra com uma providência de salvação, de libertação e de cura na vida de toda esta geração juvenil, e que o Senhor opera para a honra e a glória do nome do Senhor. Amém, meus amados? Que Deus te abençoe, fique na dispensação do Espírito Santo, e que o Senhor Deus possa falar ainda melhor no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus